Pessoal, vamos começar? Vamos começar a falar sobre gestão de venda, desenvolvimento de empresa, desenvolvimento de negócios. É um ponto fundamental que a gente precisa tratar, é um ponto fundamental que a gente precisa observar nas grandes empresas. A questão do atendimento, ela é um diferencial para qualquer negócio, ela é um diferencial para qualquer know-how que uma empresa quer ter, quer expandir as suas vendas, quer expandir os seus negócios, quer crescer, ela deve necessariamente trabalhar muito bem a questão do atendimento. Se você não conseguir trabalhar o atendimento dentro de uma empresa, seja ela prestadora de serviço, comércio, indústria, você não consegue fidelizar o seu cliente, você não consegue aumentar as vendas e aumentar o resultado do seu negócio. Então você precisa aprender a desenvolver de uma forma mais importante esse segmento dentro da sua organização. Então vamos começar o nosso curso. Qualquer comentário, qualquer participação, estejam liberados a comentar no chat. Eu estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa desenvolver e aprender mais e fazer mais contatos e mais negócios sempre. E vamos lá começar para a gente poder trabalhar e desenvolver. Quando a gente fala em arte de desenvolver cliente, a gente precisa pensar em alguns fatores. E eu gosto muito dessa questão. Você nunca terá uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. Qualquer pessoa que te conhecer pela primeira vez, ela vai ter uma impressão de você. Ela vai te conhecer. E a partir daquele momento, ela vai achar que já te conhece pelo aquele primeiro contato. É normal de qualquer pessoa e é normal as pessoas também avaliarem isso. Por exemplo, eu vou numa loja comprar um celular. Eu faço alguma pergunta para as pessoas e se a pessoa não souber me responder, eu vou entender que ninguém daquela loja tem conhecimento necessário para poder me atender. Isso é normal de acontecer, isso é normal do segmento. Então você precisa trabalhar de uma forma interessante para você se mostrar e se expor isso de uma forma mais oportuna. Então pense bem, aproveite bem essa situação para que você possa desenvolver, possa trabalhar e possa crescer. E é importante a gente trabalhar essa questão da boa impressão. Quando a gente trabalha em prestação de serviço, a pessoa, geralmente, ela é empresa. Eu tenho os seus funcionários, mas as pessoas são empresa, porque o serviço é prestado. Você não utiliza muitas vezes uma estrutura, você não utiliza muitas vezes um escritório, você vai até as pessoas. Então, por exemplo, a vestimenta é importante. Você precisa estar vestido adequadamente para que as pessoas possam te receber e que você consiga fazer o negócio, se mostrando para as pessoas. No comércio, é importante você observar a estrutura do ambiente e a aparência dos vendedores ou vendedoras. Se você entra num local, ele é desorganizado, o vendedor ele fica no celular, batendo papo, e não observa a chegada de um cliente, o cliente nunca vai ter uma boa impressão daquele local. Muitas vezes ele vai sair e não volta nunca mais. E vai até reclamar do atendimento, vai reclamar daquela empresa quanto a isso. E não é só na minha cidade, isso acontece no Brasil inteiro e até em outros países do mundo. As pessoas elas não focam no relacionamento, elas não focam na conversa, elas focam muitas vezes só em entregar o que o cliente quer e tchau. Não ter mais nenhum contato, não ter nenhum relacionamento com esse cliente. E aí é onde as empresas perdem dinheiro. O relacionamento com o cliente ele é fundamental para que haja uma troca. Para que as pessoas possam aproveitar muito bem o interesse do cliente e ofertar o produto certo na hora certa. Você precisa entender o que o cliente quer. Se eu quero vender um celular para ele, eu preciso entender qual celular que vai atendê-lo. Porque se eu vender algo que ele não gosta, nunca mais ele vai comprar na minha mão, na minha empresa. Ele vai querer ir em outro local comprar, ou muitas vezes na internet. Se um cliente vai comprar um carro,
é um bem mais caro, você tem que saber a necessidade daquele cliente, porque muitas vezes ele vai trocar daqui 4 anos, daqui 10 anos. Existem pessoas que trocam carro de 10 em 10 anos, não tem condições de ir comprando sempre. Então você precisa atender esse cliente, você precisa entender a necessidade dele para que você possa fidelizá-lo ao seu negócio. Isso é importante para que a gente possa trabalhar a realidade e trabalhar também o desenvolvimento futuro do negócio. Eu tenho que entender o meu cliente para o futuro. Eu quero ele para a vida inteira. Isso muitos negócios no mundo fazem. O cliente, ele é cliente a vida inteira. Então você precisa abordar essa situação para que você possa desenvolvê-la o tempo todo. Por que eu tenho que atender com qualidade? É uma pergunta que primeiro interessante a gente pensar o que é qualidade para as pessoas. O que é qualidade para você, o que é qualidade para mim? São pontos importantes que nós temos que entender de uma forma melhor. Qualidade é um termo que é muito difícil de você restringir em um entendimento único. Porque qualidade para mim pode ser durabilidade, pode ser design, pode ser preço, pode ter vários critérios que eu uso na minha vida para analisar a qualidade. Para você, talvez você entenda a qualidade de outra forma, de outro aspecto, de outro entendimento. Então, qualidade muitas vezes está relacionado ao que você pode pagar pelo melhor produto que você tem disponível. Então, se você tem um computador, existe a marca A, B e C. Para você, qualidade tem que você pode pagar por aquele preço. Então, é importante você entender o que é qualidade. Para o cliente, qualidade de atendimento é você conseguir transmitir para ele e que ele consiga te entender, que você satisfaça a sua necessidade. É importante você entender que satisfazer a necessidade do cliente, é o fundamental para a resposta de por que ter qualidade no atendimento. Então, você tem que desenvolver isso de uma melhor forma possível. Atender bem, entender a necessidade dele, saber o que ele quer com aquele produto, é fundamental para desenvolver. Então, uma mulher, na hora que ela vai comprar um vestido para uma festa, a vendedora ou o vendedor tem que procurar entender que tipo de festa é, que tipo de pessoas estarão lá, como é que a festa vai ser no campo, se vai ser num clube ou outro lugar, para que você possa sugerir as melhores opções para realmente atender a necessidade da sua cliente. Você precisa entender isso para poder se fazer. Então, atender bem é fundamental para que você possa atender com qualidade o seu cliente. Ele, consequentemente, vai comprar mais o tempo todo. Nós, clientes, estamos exigentes o tempo todo. A exigência do cliente, ela é importante para a gente entender que a tecnologia veio para mudar o mercado. Eu consigo entrar no Google agora e consultar qualquer produto em qualquer loja no mundo inteiro. Eu tenho acesso à informação que há 20 anos, 30 anos atrás as pessoas não tinham. As pessoas não conseguiam buscar essa informação de um jeito fácil. Então, se eu estou na frente de um vendedor, eu posso ir no site, no Google, e pesquisar aquele produto e ver se é realmente o melhor preço do mercado. Ou ver realmente se as características e especificações do produto são reais para o que está acontecendo, para o que está me vendendo. Ou se o que a pessoa está falando da prestação de serviço, ela é real. Vou pintar minha casa, qual que é a melhor tinta? Tem canal do YouTube que te ajuda a analisar essas situações. Tem aplicativo das fábricas de tinta que te ajuda a tirar foto de uma parede e mudar a cor antes mesmo de você pintar a parede. Então, existem formas diferentes de se tratar e se trabalhar essas questões. Nós estamos ficando exigentes porque a gente tem mais informação o tempo todo. A molecada hoje com 5, 6, 7 anos, geração Pepa, eu costumo brincar, é uma molecada que vai vir mais ainda com mais aspectos de desejo, de mercado, porque elas nasceram com a internet muito rápido, elas nasceram com smartphone, elas já têm um conhecimento de tablet. Se você entregar qualquer aparelho eletrônico para ele,
Uma criança hoje de 3, 4 anos sabe mexer e mexer muito bem. Então nós tivemos que aprender a usar. Eles já nasceram usando esse produto. Então isso vai modificar o conceito e o aspecto do negócio. Então as vendas online hoje já está crescendo muito. Daqui 10, 15, 20 anos vai crescer mais ainda. O comércio ele vai ser muito mais online do que presencial. Presencial ele nunca vai acabar. E tem negócios que não conseguem ainda vender pela internet. Mas outras coisas se vende muito pela internet para se trabalhar. Um carro ainda vender pela internet, você tem sites de venda de carros usados. Carros novos ainda não é simples de se vender. Daqui a uns dias vai funcionar de uma forma mais rápida. E outros segmentos vão entrando na mesma onda, na mesma leva de vendas online. Então isso é importante a gente entender e aprender esses aspectos para se desenvolver as vendas das empresas. Então, a gente tem que vender melhor, atender melhor, porque nós estamos ficando cada dia mais exigentes no mercado. Por que uma empresa perde o cliente? Esse aspecto é interessante entender. Você perde o cliente por vários fatores. Na minha opinião, o pior deles é atendimento. Mas existe um outro também que atrapalha muito. Você já foi comprar em alguma loja e o vendedor falou a seguinte frase para você: tem, mas acabou? Produto eu tenho, mas acabou? Vai chegar semana que vem? Quando você vai comprar algum produto em alguma loja, é porque você tem necessidade daquele produto. Necessidade rápida. Porque se não for rápida, você vai entrar na internet e vai comprar e esperar aí uma semana para poder receber esse produto. Então, se você está na rua andando, indo em lojas, você quer aquele produto na hora. Você aceita pagar um pouco mais para ter aquele produto na hora e o cliente e a empresa não conseguem te atender. Então, esse fator faz uma empresa perder cliente. Outro fator importante é a má localização. Tem empresas que estão localizadas em pontos não estratégicos. Tem pontos em ruas que não funcionam. Então, hoje, por exemplo, a maioria das pessoas ela anda de carro para poder circular pelos centros das médias e grandes cidades do Brasil. É pouco provável que as pessoas vão para o centro a pé, por exemplo. A maioria das pessoas ela tem o seu automóvel, ela vai procurar e andar por aquilo. E o estacionar nas cidades está cada dia mais difícil. Então, dependendo do segmento que você atua, dependendo do segmento que se tem, um estacionamento na frente de loja, a posição da loja, a visibilidade da loja, ela afeta muito essa questão. Nas grandes cidades e médias cidades, muitas lojas estão indo para bairros, saindo dos centros das cidades, porque no centro é impossível se andar, é impossível parar, é impossível estacionar. Então essas lojas, principalmente lojas de roupa, elas vão modificando e vão mudando isso para nessas médias e grandes cidades. Grandes supermercados também, eles começam a abrir filiais em bairros mais populosos para facilitar o acesso do cliente, eliminando assim as concorrências dele optar por outro supermercado ou outra empresa para comprar o seu produto. Então é um aspecto muito importante de se analisar e se trabalhar. E a questão do atendimento. Eu fui mal atendido em algum local, eu vou falar disso. Você entra em grupos no Facebook, você vê as pessoas reclamando do atendimento de algumas lojas. E muitas lojas até hoje não pararam para perceber que existem reclamações no Facebook, no Google, no Reclame Aqui, ou outro site que trata dessas questões. As empresas ainda não acordaram para avaliação das estrelas lá no site do Google, quando eu pesquiso o nome da empresa, o segmento na cidade. O Facebook, quando o cliente me avalia e me dá as estrelas e coloca um questionamento ou uma reclamação. Ou quando ele abre uma discussão em qualquer grupo de bazar ou outros, cada cidade tem um. A empresa ela precisa entender e enxergar isso de uma forma melhor. O melhor presente que qualquer pessoa pode te dar é uma crítica. E, por favor, façam isso comigo. Me critiquem no que acharem, julgarem justo. O que eu tenho que melhorar. Porque só assim a gente vai para frente.
A crítica ela é importante para você mudar, para você modificar sua forma de pensar e sua forma de trabalhar. Então você precisa aprender a trabalhar com isso. E as empresas muitas vezes elas não sabem trabalhar. Quando tem muitas vezes aquele papelzinho de avaliação na mesa de um restaurante, alguma coisa, você coloca lá na urna, você nunca mais tem um retorno sobre aquilo. E você deveria agradecer o seu cliente, ligar para ele e falar, ó, muito obrigado. A sua informação, a sua crítica fez eu mudar a minha empresa e fez eu mudar o meu negócio. Isso é um ponto fundamental que você pode, para que você possa modificar a sua forma de pensar e modificar a sua forma de trabalhar. Então as empresas perdem cliente por esses fatores. Como é que a gente age com clientes insatisfeitos? Algum cliente alguma vez já postou algo no Facebook sobre você, reclamando sobre o seu negócio? Alguma pessoa já falou algo ruim de você no Facebook? Eu falo de Facebook porque é uma rede social que a gente mais utiliza. Mas pode ser em outras redes sociais ou até em WhatsApps e outras formas de reclamação para o grande público. A primeira coisa que você não deve fazer é responder o comentário, responder como comentário de forma imediata. Você vai estar com cabeça quente, você precisa pensar nas melhores formas de tratar e resolver esse assunto. Você precisa entender o que aconteceu para essa insatisfação, o que aconteceu do cliente estar reclamando de você e não diretamente com você, porque as pessoas não têm hoje muita coragem de te buscarem, de falar algumas insatisfações. E dê parabéns para quem consegue fazer isso, porque é importante que você receber esse tipo de reclamação, estar aberto a isso. Entender a insatisfação do cliente e talvez, em vez de mandar no Facebook, descobrir quem é esse cliente e entrar em contato com ele por telefone, entendendo qual a razão daquele problema, qual a razão do questionamento que você está sendo cobrado, a reclamação que o cliente está fazendo. Para a partir daí, você tomar providências relacionadas a solucionar aquele problema. E quando você for comentar aquele post da pessoa, por exemplo, você vai comentar com a solução do problema. Que as pessoas que estão ali acompanhando, elas vão ver que você tomou a iniciativa e resolveu a situação. E não começou a bater boca com o cliente. Quando você está dentro de uma loja e o cliente ele chega reclamando, é um outro fator bem importante que você tem que pensar e tem que trabalhar isso de uma forma diferenciada. Todo cliente ele acha que ele está certo, mesmo tendo usado o produto de forma errada, mesmo trabalhando com o produto de forma errada, ele acha que ele está correto. Nós não temos o costume de ler manual de utilização de nenhum produto. A gente não lê. Uma roupa, por exemplo, a pessoa usou uma roupa e na hora de lavar a roupa estragou, na hora de passar a roupa estragou. É muito difícil alguém abrir a etiqueta da roupa e observar o que pode ou não pode. A gente acha que já sabe de tudo. Então acontecem problemas e as pessoas vão até a sua loja e relatam o problema. E acham que estão no direito de receber um produto novo imediatamente. Nem sempre isso na lei funciona. Se um produto é eletroeletrônico, ele tem a garantia, a pessoa tem que procurar a garantia. Nem sempre a loja é a garantia daquele produto. Mas a loja ela pode tomar providências para resolver aquilo. Muitas vezes é pegar um gerente e ligar na frente do cliente para o saque da garantia. Então você vai conseguir trabalhar de uma forma melhor e atender melhor o seu cliente, o seu público. E ele vai sair da sua loja, muitas vezes não com o produto, mas ele vai sair com a solução do problema dele. Você vai ajudar a resolver aquele problema. Então você tem que ser mais proativo para resolver essas situações. São pontos importantes que a gente tem que trabalhar. Existem casos de clientes, são notícias e conhecimentos que parecem ser perguntas estúpidas que o cliente realiza, são perguntas estúpidas que ele faz,
mas existem dúvidas de todas as formas, de todas as maneiras, e o cliente precisa ser atendido e ser entendido de uma forma bem interessante. Então você, por mais estúpida que seja a pergunta, por mais boba que seja, por mais óbvia que seja, é uma dúvida que esse cliente tem e você precisa trabalhar isso de uma forma melhor. Você precisa fazer o cliente entender de uma forma melhor o seu negócio, a sua venda, o seu produto. Tem uma pergunta bem interessante do Nilson Júnior. Uma microempresa começa a pensar em trabalhar com estamparia em roupas. Como iniciaria? Seria venda online, usando principalmente essas redes sociais? Depende, Nilson. Estamparia ela é algo que é muito interessante se pensar. Existem mercados e nichos diferentes de estamparia. Existem empresas que podem vender, por exemplo, uma roupa que eu quero entrar e customizar a minha roupa, eu quero que apareça a minha foto na minha roupa. Então, isso pode ser vendido online, sim. Isso a pessoa pode fazer o upload da foto, por exemplo, e aparecer dentro da imagem, lá dentro da camisa, e ela pode escolher cor, escolher tudo. É importante. Só que roupa online, existem muitas diferenças ainda com questão de numeração, de tamanho. Então é importante se pensar muito nisso e entender que cliente é esse que você quer vender. Então você tem que saber aonde que esse cliente está, saber qual que é o gosto do cliente e você vai ter que escolher qual tipo de cliente você vai tratar. Tem muitas empresas de comércio de roupas, por exemplo, que estão vendendo online e vendendo muito. É normal todo mundo hoje querer ir vender online. Só que você precisa entender o mercado para poder fazer. Muitas vezes, vender fisicamente numa loja é importante para você aprender do negócio e aprender o que sai mais, o que sai menos durante as suas vendas. A venda online, você não vê o cliente, você só vê os números dele entrando no seu site. Então você tem que ter conhecimento sobre marketing digital para que você possa atrair mais, chamar mais esse cliente para o seu negócio. Que ele possa entrar dentro da sua loja e efetivar uma venda. Você tem que vender para esse cliente. Então existem técnicas diferentes e tudo para se trabalhar. Eu até gostei dessa sugestão, dessa pergunta, para que a gente possa depois fazer até um vídeo sobre marketing digital, sobre e-commerce, para a gente poder trabalhar essas técnicas, que são técnicas bem interessantes, para a gente poder desenvolver isso no nosso dia a dia. O que a gente precisa também pensar, e aí voltando mais no nosso curso agora, quais são os tipos de cliente e como eu devo atender esses meus tipos de cliente no dia a dia. Cada cliente ele tem uma forma diferente de você atender e de você entender a realidade dele. O primeiro tipo de cliente é o cliente apressadinho. É o cliente que não tem tempo para nada, ele quer um atendimento rápido, ele decide rápido, ele geralmente pega o produto e vai embora, e ele quer tudo de uma forma muito rápida. E muitas vezes o vendedor não tem tempo de atender bem esse cliente, o vendedor teria que argumentar mais, poderia mostrar outros tipos de produto. Mas você tem que entender o seguinte, para esse cliente, ele chegou abafado dentro da minha loja, eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser rápido. Eu tenho que ter perguntas rápidas para que ele possa responder com sim ou não, ou com poucas palavras para que eu possa entender qual é a real necessidade dele, o que ele quer aquilo. A partir do momento que eu entendo isso, eu seleciono as melhores opções para ele e vou entregar para ele o que é mais importante, o que ele realmente vai ter interesse. Esse cliente eu tenho que ir direto no ponto. E você tem que ter segurança no que você está falando. Seja determinado, para muitas vezes ele tomar uma decisão certeira e que ele possa voltar depois no seu negócio. Ele possa depois comprar mais com você. Existem vendedores tão bons que ele tem uma carteira tão grande de cliente que o vendedor pode mudar de loja, o cliente acompanha esse vendedor. Então é importante você identificar isso e tratar muito bem o seu cliente. E tempo é o que essa pessoa que foi comprar com você menos tem.
Então você precisa atender ele de uma forma rápida e de uma forma objetiva e tratar isso de uma forma interessante. Existem clientes que acham que são mais espertos do que todo mundo, que é o tipo raposão. Ele acha que sabe tudo, que ele vai aproveitar muito bem os seus deslizes para poder trabalhar isso e te atrapalhar a vender, ou aproveitar uma brecha que você vai falar para ele jogar o seu preço lá embaixo, para ele ganhar mais descontos, para ele falar que você errou na hora de falar algo com ele. E muitas vezes esse cliente, você tem que fingir que ele sabe realmente mais do que você. Porque o ego dessa pessoa é tão inflamado que ele gosta de achar que sabe mais do que todo mundo. E isso é importante você entender. E vai direcionando e vai mostrando o que é melhor no estabelecimento, que ele vai andando e tomando decisão. Para você vender para esse cliente de uma forma certa, você tem que ser mais preciso nas formas de falar, no que falar, questão de desconto, questão de preço, para que você possa atendê-lo de uma forma melhor. Não quer dizer que esse cliente ele é um cliente ladrão, tá, gente? Essa não é a colocação. É um cliente que é esperto, até demais para se fazer negócios. Tem também o cliente que ele é avarento. É o cliente pão duro. Ele não mexe nada, não põe a mão no bolso de nada. Ele precisa entender e ele gosta de entender que ele está pagando pouco pela melhor coisa que existe naquele momento. Então é um cliente que ele quer essa situação, ele quer ter vantagem, ter lucro sobre tudo. Ele entende essa linguagem. A linguagem desse cliente é uma linguagem financeira. Então você precisa entender muito bem essa situação para aproveitar melhor esses pontos. E sempre procurar qualidade para esse cliente e entender que o preço tem que sempre que ser o menor possível para que ele possa comprar. Como é que você vende para esse cliente? Como é que você agrega mais e consegue vender produtos melhores para ele? Você tem que falar nos benefícios financeiros que esse produto vai lhe dar. Questão de garantia, questão de não quebrar tanto, de durar mais, a questão de durabilidade. São pontos fundamentais que essas pessoas elas levam em consideração na tomada de decisão. Então é importante você entender essa situação. O cliente ele quer muitas vezes trocar de marca do produto por causa do preço. Então, para ele, o que vale é o preço. Então, você tem que mostrar para ele esses benefícios no dia a dia. Existe um cliente que é desconfiado de tudo. Ele não se expõe tanto, ele não abre tantas coisas para você. E muitas coisas do que você fala, ele também não acredita. Ele sempre se questiona o tempo todo. Ele acha tudo muito suspeito. Ele acha que, geralmente, tudo vai dar errado com ele. E muitas vezes dá. De tanta desconfiança que ele tem, muitas vezes as coisas não dão tão certo para ele. E você precisa mudar esse conceito, mudar essa perspectiva. Você precisa, por exemplo, fazer afirmações para ele que possam ser comprovadas por meio de clientes. Eu quero vender para você um serviço, um curso, por exemplo. Quem já fez? Fulano, Beltrano, pode ligar, pode perguntar. Tem muitas vezes um depoimento dessas pessoas para que ele possa ver e entender que realmente é muito bom, que realmente para ele é bem importante para se trabalhar. Faça referência de pessoas próximas que estão perto dele. Talvez você conheça alguém que é próximo a ele, ou alguém dentro da loja, é seu cliente, que você possa apresentá-lo e ele possa entender isso de uma forma mais viável, de uma forma melhor. O que esse cliente precisa antes de comprar de você é que ele possa confiar em você. Isso muitas vezes os vendedores eles não fazem isso. Então a confiança ela é muito importante para se trabalhar e para se desenvolver. Então tenha confiança ao falar e tenha confiança naquilo que você vende. Produtos que você sabe que não são bons, não tentem vender para esse tipo de pessoa. Eles vão reclamar muito de você se o produto der algum problema, se der errado, isso lá mais para frente. Existem outros clientes que são clientes curiosos. É importante ver isso. A pessoa quer saber de tudo. E muitas vezes nós temos o apressadinho que ele não tem tempo,
O curioso, ele tem tempo para poder gostar dos mínimos detalhes. Ele quer ver, ele quer perguntar, ele te faz um monte de pergunta o tempo todo. E isso é importante para que o vendedor possa aprender. O vendedor ele tem que saber todas as informações dos produtos que ele vende. Mas Décio, eu vendo eletrodoméstico. Você tem que saber as especificações de cada produto que está disponível dentro da loja. Você consegue aprender. Ou muitas vezes peça para a equipe da loja, para a gerência da loja, colocar as características de uma folha e colar na frente do produto para que você tenha argumentos de venda. Você só consegue fazer o cliente comprar de você a partir do momento que você tem argumentos para isso. Então é importante trabalhar, é importante atrair isso para o seu cliente. Então comece a entender isso de uma forma bem interessante, que você vai longe através disso. É importante você ver e desenvolver essas questões e se trabalhar isso de uma forma mais profunda. Conhecimento, ele sempre vai ser seu, ele sempre é válido para ser trabalhado. Então, quanto mais você aprender, melhor é. Então, vendedor, tenha sempre vontade de desenvolver as suas características. Existem clientes que eles são um pouquinho lentos para a tomada de decisão. Eles não têm muita pressa para resolver, para comprar, para pagar. Ele é muito meticuloso. Ele anda em várias lojas, ele faz várias cotações. E muitas vezes algumas características mínimas fazem eles ser extremistas e sumirem da sua loja. E é um cliente que você tem que saber lidar com ele. É um cliente que você não pode muito apressá-lo, você não pode apertar para tomar decisão. Você tem que realmente expor o que foi solicitado. E dê um tempo para ele tomar a decisão. É um cliente que muitas vezes você vai ter mais tempo para atender. Você vai ter que dispor de mais tempo para atender. Não é um cliente rápido com 5, 10, 15 minutos. É um cliente de 1 hora para comprar um produto que você tem dentro da empresa para que você possa vender. Então é um ponto importante que você deve trabalhar e deve se desenvolver dentro da empresa. Tem cliente que é cliente fácil. Ele compra com uma facilidade rápida, só que ele não é bobo. Ele sabe o que ele está comprando. Ele também acredita muito no que o vendedor fala. Se o vendedor está falando isso, dificilmente ele argumenta, dificilmente ele faz uma pergunta. Ele acredita naquilo. Só que é um cliente que, se você empurrar um produto, ele nunca mais compra de você outra coisa. E ele tem uma avaliação rápida. Ele é mais rápido, ele é mais ágil para tomar decisão. E o julgamento dele também é muito ágil. Não quer dizer que ele não leva algumas características em decisão. Longe disso. Quer dizer que ele consegue assimilar isso de uma forma mais rápida para comprar. E quando essa pessoa compra e gosta dessa empresa, ele vai ser fiel a essa empresa. Porque ele sabe que ali ele pode confiar nos vendedores, ele sabe que ali ele pode ter uma confiança muito grande na empresa. E isso é o que a gente preza, isso que a gente precisa. Eu preciso que o cliente confie em mim o tempo todo. E é um ponto muito importante para se trabalhar e se desenvolver. A confiança, ela é fundamental para que você possa ter bons relacionamentos. Do cliente fácil, nós já vamos para o irritável. Tem cliente que ele começa a gritar, ele começa a falar alto. Qualquer coisa que você fala o ofende, ele não tem tolerância para muita coisa. Ele já chega falando mal de tudo. Ele já chega falando mal até de você, dos produtos que você vende, da loja que você está. Ele já reclama de tudo. É um cara que é altamente reclamão. Como é que se vende para esse cliente? Como é que se trata esse cliente? Você deve argumentar. Você deve mostrar para ele características importantes no seu produto, na sua loja, ou até mesmo do vendedor, que possam atender ele de uma forma melhor, atender ele de uma forma mais precisa no dia a dia. E sempre manter a calma. Não adianta discutir com o cliente. A maior perda de tempo que um vendedor tem é discutir com o cliente alguma coisa. Se o cliente ele começa a se ofender, chame um supervisor, chame um gerente ou até um outro vendedor para te ajudar. E você muitas vezes tem que sair
da frente para que o problema seja resolvido. Porque a pessoa não vai aceitar mais a sua opinião, não vai aceitar mais a sua fala, não vai aceitar mais a sua discussão. Então não crie discórdia entre cliente e vendedor. E para isso, muitas vezes, não contrarie. Muitas vezes é mais fácil você falar que não tem um produto para aquele cliente do que realmente arrumar uma confusão para ele. É mais fácil ele ir embora sem comprar do que comprar e der alguma coisa errada. Outro cliente é o cliente que sabe tudo. Ele é extremamente vaidoso, ele é extremamente autossuficiente, ele procura um autoconhecimento e ele acha que ele é o cara, ele é bom. Muitas vezes essa pessoa ela pesquisa muito. Ela, antes de ir na loja, ela já pesquisou tanto na internet que ela sabe o produto certo que ela quer e não adianta o vendedor tentar empurrar outra coisa. Como é que você atua com esse cliente? Cativando e elogiando ele, falando, nossa, você sabe muito desse tipo de produto, você conhece muito sobre isso, aonde você conheceu? E você pode falar com ele, nossa, acabei de aprender uma coisa nova que você me passou, que eu não sabia que esse produto fazia, ou que esse serviço oferecia. É uma vantagem que agora eu vou argumentar sempre para outros clientes. Então você ajudou a ele ficar mais inflamado. Então você amaciou o ego dele. Você tocou no local certo. E nunca, em hipótese nenhuma, fale que o que ele está falando não tem nada a ver com o produto. Tente argumentar de outra forma, faça ele entender de uma outra forma. Mas nunca fale a palavra não e você está errado. Isso vai quebrar todas as formas de você realmente vender aquele produto na hora certa. Existem alguns clientes que são os clientes orgulhosos. É um cliente que chega para a sua empresa, chega para você e fala, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano, eu já apareci na televisão tal, eu dou entrevista para televisão tal, eu sou youtuber, ou eu sou um digital influencer, eu estou na mídia, meu Instagram tem tantas mil pessoas. Então são pessoas que têm orgulho daquilo. E eles só falam de local, de cidades bonitas que já visitaram, tira foto de tudo o tempo todo. E é interessante que você tem que também amaciar o ego dessa pessoa. Finja ou faça de conta que tudo que ele está falando é verdade. Mesmo que você saiba que nem tudo aquilo é verdade. Que a pessoa está aumentando algumas coisas. Mas não questione ele nada sobre isso. Até porque isso não vai interferir na sua venda. Venda o produto da forma certa e deixe ele contar suas histórias. São histórias importantes para ele entender e aprender isso de uma forma mais precisa. Você precisa desenvolver isso e desenvolver essas habilidades e características de uma forma mais interessante. Que ele possa aprender a vender, ele possa comprar de você e você aprender a vender para esse tipo de cliente, esse tipo de produto. Existem clientes que eles são muito calados, muito calados. Você não sabe se aquele cliente gostou ou não gostou do produto que você mostrou para ele, porque ele não manifesta. O rosto dele rindo, chorando, é a mesma coisa. Você não sabe o que está acontecendo com aquele cliente. A pessoa pode estar numa agonia ou numa extrema felicidade. A expressão facial dele ou a forma dele falar é a mesma coisa. Só que ele é muito observador. Ele observa tudo e leva isso tudo no caminho para poder tomar uma decisão de uma forma mais precisa. Esse tipo de cliente, você tem que tentar puxar dele as informações, tentar procurar, cativar ele para que ele possa te dar palavras como dica. E pergunte ele o tempo todo. Pergunte. Só que a sua presença, ela não pode, em hipótese nenhuma, estar lá imponente, proibindo ele de ir para outros locais ou observar outras coisas. Pelo contrário, você tem que deixar ele mais solto e perguntando coisas importantes para ele tomar uma decisão. E lá no início, não sei se vocês lembram, eu falei sobre por que atender com qualidade o cliente. E a gente volta a falar disso porque tem clientes
extremamente satisfeitos, isso para o vendedor, isso para a empresa, tem que ser muito gratificante. Eu sou apaixonado por falar, por trabalhar, pelo que eu faço. E quando alguém me fala, Décio, eu gostei muito, Décio, você me ajudou a mudar, a pensar de uma forma diferente. A pessoa fala muito obrigado, isso para mim é extremamente satisfeito. Eu dei uma palestra similar a essa em uma universidade em Valadares, sobre essa área de vendas. E uma pessoa depois, isso era quase 9, 10 horas da noite, uma pessoa veio, saiu da plateia, acabou, e veio me agradecer. Ela falou, olha, eu tive filho tem 2 meses, e ele está lá em casa. E valeu a pena eu ter deixado meu filho com a minha mãe, ou com meu marido, eu não lembro, e vi, porque eu aprendi mais sobre isso. E isso para mim é muito satisfeito, eu fico muito satisfeito, é muito gratificante. Então a gente precisa gostar do que faz. E atender bem o cliente tem que ser bom também para você. Cliente satisfeito, ele vai falar bem da sua empresa para todo mundo. E é tão interessante que se alguém falar mal perto dele da sua empresa, ele vai arrumar uma briga, porque ele gosta muito da sua empresa, ele gosta muito da sua marca. E isso é importante de ver. Quando vem no Facebook, sai uma notícia no Google, alguma outra questão, a pessoa questiona, ela não concorda com aquilo, ela vai lá e debate com a pessoa e fala que quando ela consumiu naquela empresa não aconteceu isso. E muitas vezes ela marca até o dono da empresa no comentário, quando a empresa é menor, para que ele possa ver e resolver aquilo de uma forma mais rápida, para que aquilo possa ter uma solução rápida para poder se trabalhar, para poder se desenvolver. Então é um ponto muito importante de se olhar. Outra questão interessante é que é muito mais barato você manter o seu cliente fiel do que toda hora conquistar clientes novos, buscar clientes novos. É muito mais caro você ter que investir em televisão e internet do que você manter o seu cliente satisfeito. Muitas vezes a satisfação do cliente é você, depois que a pessoa comprou, você pegar o telefone, ligar para ele, que a gente chama de pós-venda, e ver a satisfação do cliente ao comprar aquele produto ou ao utilizar aquele serviço. Como é que ficou a roupa que eu vendi para a festa? Como é que foi? Me manda uma foto para eu ver. Como é que ficou a pintura da sua casa? Como é que está o seu carro? Você está gostando do seu carro? Como é que está o desenvolvimento, o treinamento? Você gostou, aplicou de uma forma interessante? Então são pontos importantes que você tem que trabalhar esses aspectos. Então saiba se o cliente ele está ficando satisfeito com você. Essa valorização existe realmente. E quando o atendimento ele é bom, ele se torna um diferencial competitivo absurdo. Existem empresas que elas não conseguem crescer no mercado porque o atendimento é péssimo. Então a empresa não sai do lugar, muitas vezes a empresa quebra porque ela não consegue atender de uma forma boa, de uma forma melhor. Então uma empresa que tem um bom atendimento é uma empresa que consegue mostrar para os seus clientes aquilo como um diferencial. E o preço nem sempre precisa ser barato para isso. Tem lojas que o preço é mais caro, mas o atendimento é tão espetacular que o cliente ele paga pelo atendimento. O atendimento é um diferencial na tomada de decisão dele. Ele faz isso de uma forma normal e ele gosta disso para se trabalhar. E o último ponto, e eu acho que o mais importante é: cliente satisfeito indica mais clientes. Isso é muito bom para um negócio. Quando clientes vêm até você por uma indicação, é muito mais fácil de você vender um negócio, de você fechar um negócio, quando o cliente foi uma indicação de outro cliente. Ele já vem com uma confiança em você, porque aquela pessoa que é amiga dela, ela indicou de uma forma tão precisa que o cliente ficou extremamente satisfeito com o negócio. Você precisa buscar e trabalhar isso de uma forma bem interessante. Então desenvolva isso de uma forma, aprenda a trabalhar isso de uma forma diferente, atender o cliente com a qualidade de uma forma diferente. Então é importante você buscar e trabalhar isso de uma forma interessante. Tem uma pergunta aqui da Daiane Cristina que ela fala: como fazer com o cliente apressado
quando se vender produtos preparados na hora e tem-se uma ordem a obedecer por chegada. Isso é muito interessante para se trabalhar. Existem negócios, existem empresas que realmente fazem o produto na hora. Então eu vou produzir o produto na hora e eu já te entrego aquele produto. Como é que eu faço o cliente esperar? Você tem que mostrar como é que o negócio funciona. Você tem que explicar para ele que outras pessoas também estão aguardando para trabalhar, para terem um produto entregue, terem um serviço entregue ou outra coisa nesse sentido. Então você precisa mostrar para ele e argumentar aquela questão. Muitos negócios, quando se tem algo sobre medida, eles trabalham também com a questão da cliente pegar o produto depois, ou talvez a empresa entregar o produto na casa do cliente. Isso depende do negócio, isso cada caso é um caso, tem que ser estudado para poder se avaliar qual a melhor solução. Mas é importante você ter argumentos para fazer o cliente esperar, para ele entender que aquele momento ele não pode correr, ele vai ter que sentar, ele vai ter que aguardar. E talvez o sentar e aguardar é você ter na sua loja um ambiente para isso. Tem muitas empresas de vestuário e calçado, principalmente feminino, que estão criando ambientes que o homem possa estar presente sem perder tempo. Por exemplo, tem algumas lojas que estão colocando uma televisão e um videogame para o marido lá passar um tempo com a sua esposa, quando é um público muito jovem que vai lá. Outras têm um ambiente de cafezinho, outras lançam uma boleria junto, tem um ambiente para comer tortas e doces e tudo isso. Cada negócio ele pensa de uma forma diferente para dar tempo aos clientes. Então, se eu vou com minha esposa e ela quer comprar algo, eu não tenho paciência de ficar esperando. Eu não tenho paciência de ficar olhando vitrine, igual ela gosta. Então, se tiver um ambiente que eu me sinta confortável e eu possa esperar de uma forma mais confortável, eu sempre vou querer que ela vá lá, porque sim, para mim, é algo muito válido para eu estar presente. Então, esse momento é importante para se trabalhar e para se desenvolver. Então, são pontos são pontos importantes para a gente pensar nessa questão. Os clientes estão ficando mais exigentes, a gente falou lá, são clientes que eles têm mais informação, não tem como fugir dessa informação. A concorrência está cada dia mais perto de você. E talvez você não saiba, existem alguns pontos que a gente analisa para definir local de empresa. Tem empresa que a gente coloca estrategicamente do lado de um concorrente, porque o cliente já sabe que existe uma loja daquilo ali, então eu coloco ao lado, que eu vou concorrer com ele. Então isso pode ser chamado de marketing de georreferenciamento ou geomarketing, que eles estão usando. Então eu entendo aonde o cliente toma a decisão para comprar. Por isso que muitas vezes eu prefiro levar uma loja para o shopping do que para o centro de uma cidade, ou levo para o centro de uma cidade próximo a um concorrente, porque ali a pessoa já toma a decisão. Por isso que muitas lojas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eles são próximos uma da outra. E outros segmentos de alimentação também criam-se várias restaurantes um do lado do outro, várias franquias, elas vão encostando uma do lado da outra. E a pessoa já vai ali para tomar aquela decisão. Então a concorrência deixa isso tudo de uma forma mais válida, de uma forma mais precisa. Meios de comunicação também mostram todos os dias, as pessoas têm informação nova, produto A é bom, produto B é ruim, faz bem, faz mal. Eu acho que o produto que é mais vítima de tudo é o ovo. Cada dia que eu acordo, o ovo é bom ou ruim para alguma coisa. Ele era bom, ruim para o colesterol, ele já ficou bom para o colesterol. A gente, cada dia vai mudando, a comunicação vai mostrando alguns pontos e tentando trabalhar isso. E isso muitas vezes interfere na decisão do meu cliente. E também tem o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é muito válido. Você tem que respeitar as leis para realmente conseguir vender de uma forma melhor. O cliente precisa aprender, precisa entender de uma forma válida
esse tipo de negócio. E você precisa mostrar para eles quais são os direitos do cliente, mas também ele tem os seus deveres a cumprir. São dois pontos que o cliente precisa entender. Então ele é mais exigente porque muitas vezes ele sabe da legislação que ele está vivendo e está trabalhando. E muitas vezes uma empresa perde os clientes por vários motivos. Alguns morrem, é natural da vida. Outros mudam de endereço, mudam de cidade, e você também os perde por esse motivo. Outros mudam para uma outra concorrência, ele vai para outra loja, porque talvez a loja tenha um produto que ele queira, ou ele está te atendendo, ou o preço é mais interessante. Nesse caso, o preço é um pouco menor. Outros são insatisfeitos com os produtos ou serviços, mas a maioria muda, cerca de 68%, porque ela é mal atendida. Então, 68% dos clientes somem da sua empresa porque o atendimento é ruim. Então, é um fator que você tem que trabalhar muito, treinar muito a equipe de vendas. Precisa ser desenvolvida essas questões. O atendimento ele tem que ser diferencial, ele tem que ser diferente. O cliente tem que entrar na loja e ser bem recebido de uma forma bem específica para cada segmento. Então, cada segmento ele trabalha de uma forma diferente. Existem, por exemplo, algumas lanchonetes, restaurantes, você senta na mesa, você pede alguma bebida ou algum lanche, enquanto você está esperando, o estabelecimento ele te dá uma entrada, uma batata frita ou uma outra coisa, e não te cobra a mais por aquilo. O preço já está embutido dentro do produto. Ele te dá como um presente, como um brinde, para você ir tomando um refrigerante, ou um chopp, alguma coisa assim, e degustando alguma coisa ali. Isso é importante para o cliente, ele vai se sentir muito satisfeito nessas questões. Existem, por exemplo, concessionárias que antes de você ser atendido pelo vendedor, o vendedor também te leva para tomar um café, para tomar um refrigerante, para tomar um suco, algo que ele possa ir conversando com você, entendendo a sua necessidade e ao mesmo tempo ele vai explorando e te mostrando o local e você fica ali bem atendido o tempo todo. Então o atendimento ele deve ser trabalhado. E clientes insatisfeitos reclamam? Reclamam. Reclamam muito. Apenas 1 a cada 10 clientes insatisfeitos reclamam para você. Ele reclama para você diretamente 10% dos clientes. Só que os outros 9, eles reclamam para amigos, para redes sociais e para os outros tipos de pessoas. E isso é péssimo para a sua imagem, péssimo para o seu atendimento, péssimo para as suas próximas vendas. Você precisa trabalhar muito bem esse cliente insatisfeito, porque senão ele vai queimar o seu filme, ele vai te atrapalhar no desenvolvimento de novos negócios. É importante você entender. O efeito boca a boca, ele é natural de um negócio, ele é natural de qualquer segmento. E a melhor coisa é você ser bem atendido por qualquer pessoa. Você vai falar bem das pessoas. E o interessante é o seguinte, quando você é tratado mal, ninguém precisa te perguntar. Você fala mal daquela empresa para qualquer um próximo a você, sem que a pessoa te pergunte. Então você fala, você não sabe o que acabou de acontecer comigo na empresa tal, na loja tal. Fui fazer isso e aconteceu isso. Quando acontece algo bom, as pessoas não falam. Elas ficam aquilo para elas, elas guardam aquilo para elas. É muito difícil alguém falar que aconteceu algo muito bom com uma empresa, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E é importante a gente observar isso. O cliente insatisfeito, ele fala mais do que o cliente satisfeito. A gente precisa entender. O efeito boca a boca, ele vai atrapalhando o negócio. E quando o cliente ele recebe, ele te faz uma reclamação e você escuta, só de escutar, ele pode voltar ao seu negócio. Geralmente, quando você atende e resolve o problema dele, a chance dele voltar é muito maior.
E quando você resolve mesmo o problema dele de uma forma rápida e imediata, a chance dele comprar de novo com você é de 95%. Então você transforma um cliente que estava totalmente insatisfeito como um cliente que vai ser potencial comprador novamente para o seu produto, para o seu serviço. Toda reclamação ela é um presente, ela é uma oportunidade. Aprendam isso o tempo todo para a vida em todos os aspectos. Qualquer ponto que alguém te fala, reclama com você, seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, são pontos que você deve levar para outras situações e que você deve melhorar o tempo todo. Então você precisa trabalhar isso de uma forma mais espontânea, você precisa trabalhar isso de uma forma melhor. São formas de se trabalhar, são formas de se desenvolver a cada dia. Então aproveite mais esse negócio, aproveite mais essas oportunidades, aproveite melhor esses presentes. Por isso que eu aconselho todas as pessoas que querem montar o seu próprio negócio. Antes de montar o negócio, pegue a ideia e faça pesquisa. Pesquise muito. Potenciais clientes, potenciais concorrentes, potenciais locais de venda, para que você tenha uma certeza antes de abrir um negócio. Para que você possa realmente ser estruturado e atender o cliente no produto certo, na hora certa, no momento certo e no preço mais justo possível que o mercado aceita. Então você precisa desenvolver, precisa trabalhar e precisa estar ali de uma forma mais presente. Então pegue até na pesquisa. Se o cliente falou mal de alguma coisa, você aproveita e se trabalha. Eu tenho um cliente que eu estou montando para ele um restaurante, eu trabalho com consultoria, e nós fizemos uma pesquisa antes dele montar até a estrutura do ambiente. Ele tinha um lote e a partir daí a gente vai construir, está construindo esse negócio. E a gente pesquisou no segmento dele quais são os principais problemas das empresas e quais são o que o cliente dá mais valor para essas empresas. E a partir disso, ele definiu o público-alvo dele e desenvolveu toda a empresa, todo o ambiente de acordo com a real necessidade daquele cliente. E aí o cliente ele vai se sentir muito mais participativo, muito mais presente naquele negócio e é muito mais assertivo para aquele cliente. Então você precisa trabalhar essas questões. Como resolver problemas e reclamações do meu cliente? A primeira questão, e eu acho que a mais importante o tempo todo, é ter atitude. Eu preciso ter atitude para resolver um problema para o meu cliente. Se eu não tiver atitude, se eu não demonstrar interesse pelo aquele cliente, eu não vou resolver nunca a situação, eu nunca vou resolver um problema para ele do modo que ele quer. Depois eu preciso escutar. Muitas pessoas elas querem reclamar só para falar com você. Se você sentar, parar e ouvir, o problema está resolvido. Ela só quer conversar, ela só quer estar com você naquele momento. Então você precisa entender de uma forma mais precisa qual a reclamação do cliente, o que o cliente precisa falar com você. Escute. Tenha tempo para escutar um cliente. Talvez tenha até alguém mais dedicada para poder resolver esses problemas dentro de uma empresa. Isso são pontos importantes. Mantenha a calma. Se o cliente veio e falou um pouco mais alto e muitas vezes até te ofendeu, se você replicar para ele, se você devolver na mesma medida, problemas mais sérios virão. A gente vê alguns vídeos na internet de pessoas destruindo lojas, de brigas, até porrada entre cliente e empresários, clientes e vendedores. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Você tem que manter a calma no tempo todo, no tempo certo. É importante você pensar nessa situação. Você também precisa oferecer situações rápidas, oferecer também resoluções rápidas e precisas para ele. Muitas vezes, tem empresas que fazem parcerias com fornecedores
que o produto está estragado, ele pega, entrega outro produto novo e o fornecedor troca esse produto com a empresa. Talvez isso seja uma forma mais rápida para você atender o seu cliente de uma forma mais precisa. Então é um ponto a ser trabalhado e é um ponto a ser pensado para se desenvolver. Só que existem segmentos que não tem jeito de trocar. Se eu fui, por exemplo, em um cabeleireiro, apesar de não ter cabelo, e eu não gostei do corte, como é que eu resolvo essa situação? Como é que o cabeleireiro vai poder resolver essa situação? Talvez você tentar argumentar com ele, entrar um terceiro para te ajudar e dar um brinde, dar um outro serviço para ele, e dessa vez você faça algo que realmente ele quer, pode tentar acalmar a situação, porque a pessoa ganhou algo a mais com aquilo. E para isso, para ela, vai ser algo muito válido, muito preciso para se desenvolver. Então você precisa manter a calma e oferecer para eles soluções rápidas e precisas. Muitas vezes, assuma uma postura firme e assertiva. Você tem que ser muito firme. Se você for maleável demais na reclamação, a pessoa vai entender que tudo que ela quiser, você vai aceitar e dar para ela em troca algo. Então, se você for mais duro e mais preciso, ela vai entender que aquele tipo de reclamação nunca aconteceu, é a primeira vez, ou que você tem uma solução e aquela é a solução para aquele negócio. Ela não vai querer argumentar demais e não vai querer inventar demais dentro dessas questões. Procure fazer perguntas para o seu cliente. O seu cliente, muitas vezes, ele está reclamando e você, com poucas perguntas e com simples perguntas, você consegue resolver o problema. Isso que acontece muitas vezes quando a gente liga para o telemarketing de uma operadora de internet, de telefonia, e a pessoa te pergunta: você desligou e reiniciou o modem? Você conferiu se os cabos estavam ali? Essas perguntas existem. Muitas vezes a gente acha isso chato, absurdo, porque muitas pessoas não sabem desse procedimento. Talvez ele esbarrou na tomada e tirou o aparelho da energia, ou o cabo desconectou, fez uma mudança de local e o cabo está desconectado. São perguntas óbvias, mas são perguntas necessárias para serem feitas para o seu cliente. Deixe também o cliente pensar. A partir do momento que ele apresentou para você os argumentos dele, você mostrou a situação, deixe ele pensar para ele tomar a melhor decisão da vida dele. É algo importante que você tem que pensar e tem que trabalhar e desenvolver. Pense bem, pense de uma forma melhor para que o cliente possa ser bem atendido e deixe ele pensar para tomar a melhor decisão no tempo certo, no tempo mais preciso. Sempre, sempre haja com profissionalismo. Não coloque a culpa em ninguém. Não precisa falar que fulano é o culpado, que Beltrano é o culpado, ou que o cliente é o culpado. Não. Haja de uma forma mais profissional. Mostre para ele o que pode ter acontecido. Nunca afirme que a culpa é dele. Senão ele vai ficar mais chateado com a situação e ele vai querer te provar que ele não é o culpado por aquele problema. Personalize o atendimento. Tenha um atendimento para aquele caso. Pegue aquele cliente, abrace o problema dele e resolva a situação e resolva o problema de uma forma mais precisa. E direcione todo o seu empenho e toda a sua energia não para discutir com o cliente, mas sim para resolver o problema. Você precisa resolver o problema dele de uma forma mais precisa, de uma forma mais interessante, de uma forma mais ágil, com uma atitude correta para se trabalhar e para se definir. E sempre, sempre mostre interesse para resolver o problema do seu cliente. É importante você entender de uma forma precisa, entender de uma forma ágil qual o real problema do seu cliente. Você precisa desenvolver isso e entender isso de uma forma mais interessante, de uma forma mais precisa. Sempre demonstre interesse pelo que está acontecendo. Sempre pense muito bem no que está acontecendo. São fatores importantes para o seu cliente. Nunca esnobe cliente algum. Independente da roupa que ele esteja vestindo,
independente do momento que ele esteja passando. São pontos muito importantes que você tem que trabalhar e tem que desenvolver isso. Você precisa buscar em todos os aspectos, buscar em todos os momentos essas questões. E você precisa entender o problema. Dentro de uma empresa, muitas vezes a gente não consegue entender o problema do cliente, porque você não se coloca na posição dele, eu muitas vezes não me coloco na posição dele. E eu aprendi que eu preciso me colocar na posição do meu cliente para eu poder resolver o problema dele. Você precisa trabalhar isso e desenvolver isso em todo momento. Você não consegue fugir e desenvolver essas questões. É importante você observar, você pensar para poder trabalhar isso de uma forma mais precisa, de uma forma mais coesa no seu dia a dia. Foque sempre, em todo momento, o que está acontecendo, para que você possa argumentar melhor, para que você possa desenvolver melhor os aspectos da questão de satisfação com o cliente, os aspectos de questão de solução para a vida dele. São pontos importantes para a gente pensar e trabalhar em todos os aspectos, em todos os momentos. E o que realmente fazer para um cliente ficar realmente satisfeito? É um ponto muito importante da gente pensar. O que eu posso fazer para o meu cliente ficar extremamente satisfeito? Eu posso trabalhar com ele e entender a reação dele pelo que eu ofereço. Eu posso trabalhar com ele o seguinte: o que eu estou oferecendo e o que realmente ele pediu. Se eu entrego algo que ele realmente queria, é algo que eu preciso pensar e avaliar. O cliente pediu um sundae e eu entreguei um sundae, ele vai ficar com indiferença, porque ele pagou por aquele produto que ele recebeu. Ok, de uma forma prática, então ele não ganhou nada a mais com isso. Mas se eu pedir um sundae e você me entregar um picolé, eu vou ficar extremamente chateado, vou ficar extremamente insatisfeito. E não vou entender isso de uma forma tão agradável no atendimento ao seu produto. Mas se eu, muitas vezes, pedir um picolé e você me entregar um sundae, eu vou ficar extremamente satisfeito, porque eu recebi algo a mais do que eu realmente tinha. Então eu preciso observar isso de uma forma diferente, eu preciso trabalhar isso de uma forma diferente. Entender o cliente, entender o aspecto dele é importante. E você tem formas de trabalhar isso. Como atender melhor o seu cliente? O principal motivo é você. Você é a principal razão de atender mais e atender melhor o cliente. Você é vendedor, você é gerente, você é proprietário, você é administrador do negócio, você é auxiliar administrativo, você qualquer função do negócio. Você é o responsável por mudar a situação da sua empresa. Você é o único capaz de fazer um atendimento melhor. Você é o único capaz de ajudar a desenvolver mais a relação empresa-cliente. Saiba o que o consumidor ele quer. Saiba o que ele está buscando na sua empresa para que você possa ofertar. Analise ótimos atendimentos dentro da sua empresa e analise péssimos atendimentos. Existem empresas, a Alman também faz isso. A gente tem um serviço que chama cliente oculto, por exemplo, que nós temos uma equipe que vai na sua empresa se passando por cliente e a gente consegue observar e analisar todos os aspectos do vendedor. E a gente te passa um relatório, te passa um feedback disso, para que você possa entender o que está passando dentro da sua loja. O perfil de um cliente é algo mais interessante. Faça algo novo para incrementar suas vendas. Tem um sanduíche aí que geralmente o pessoal te pergunta se você quer um combo, se você quer pagar R$1 a mais para ter um benefício maior, de pegar um produto maior. Então você tem que ofertar algo mais para o cliente. E conheça o que atrai o seu cliente para dentro da sua loja. Por que o cliente foi para dentro da sua loja? A partir do momento que você entende isso, você entende o diferencial do seu negócio.
você entende o que realmente te faz diferente do seu concorrente. E sempre, sempre surpreenda o seu cliente. Isso é um aspecto bem importante. O cliente satisfeito é um cliente que gosta de ser atendido dentro da sua loja, ele gosta de comprar de você o tempo todo. Então atenda esse cliente da mesma forma que você gostaria de ser atendido, que você gostaria de estar ali passando por aquele atendimento, para que você possa realmente fazer a diferença. E a frase que eu quero deixar para vocês é: faça a diferença aonde você estiver. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é algo que é importante de você pensar, é algo importante de você trabalhar. Você precisa começar a fazer a diferença em qualquer lugar que você esteja. Você precisa trabalhar isso de uma forma bem interessante. Para quem está me acompanhando agora ao vivo no YouTube, no YouTube não, que o YouTube está fora do ar hoje, me desculpem, no Facebook, eu vou postar nos comentários o local onde você vai preencher solicitando os seus relatórios, solicitando o seu certificado. Você vai entrar e pedir e solicitar o seu certificado. Mas para isso, você vai ter que preencher um cadastro. Eu preciso, para me fazer um certificado seu, com seus dados, eu preciso dos seus dados. Lá eu estou te perguntando o nome, seu sobrenome, o seu e-mail, o que você achou desse curso e também alguns aspectos que é uma palavra-chave. Como é que eu sei que você realmente assistiu a esse curso? Então você vai escrever na palavra-chave gestão de vendas. A palavra-chave desse curso é gestão de vendas. Se você colocar essa frase lá, eu vou entender que você realmente participou desse curso e vou fornecer para você o seu certificado. Você vai ter o certificado no seu e-mail na próxima semana, ou se você não está fazendo o curso ao vivo, você vai receber depois esse e-mail para se trabalhar. E outra questão também que eu te peço é: se inscreva no nosso canal para que a gente possa realmente desenvolver mais cursos. Eu quero trabalhar mais no YouTube com vocês. Eu prefiro trabalhar vídeos no YouTube do que no Facebook. A qualidade lá é melhor para se desenvolver. Então se inscreva no canal, que lá eu estou te perguntando qual que é o seu nome no YouTube, qual que é o seu login lá que aparece para você no YouTube, para eu realmente conferir se você está participando com a gente sempre. E frequentemente a gente vai ter mais sobre cursos de acordo com o que você quiser. Comente também nesse vídeo quais novos cursos, quais novas palestras que você quer ter e quer desenvolver com a gente. O que você quer que nós possamos desenvolver? Nós temos ideias novas, novos potenciais de cursos para poder ser trabalhado e desenvolvido. Então peça aqui no nosso YouTube, no canal, no Facebook, nos nossos e-mails, no nosso site. Peça sempre, que a gente vai estar sempre disponível. Pelo menos uma vez por mês, a gente vai ter um curso novo. Se a gente atingir marcas no YouTube, por exemplo, se a gente conseguir 200 inscritos por mês, a gente vai dar 2 cursos por mês ao vivo, gratuitos, como esse que a gente está fazendo, com certificado, com tudo mais. Então eu agradeço vocês sempre. Comentem, por favor, falem o que vocês acharam, falem sobre a qualidade do áudio, qualidade do vídeo, que esse só foi o primeiro de muitos outros que a gente vai ter pela frente. Eu agradeço você em todos os momentos. E se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui disponível agora com vocês, para que você possa trocar comigo uma ideia, mande uma mensagem aqui no canal, no Facebook da Alma, que a gente vai estar disponível para vocês no tempo todo. Eu agradeço e até mais. Um abraço. Tchau!